Essa é mais uma entrevista da série que o Brasil de Fato está fazendo com os candidatos a governador de Pernambuco em 2022. A entrevistada de hoje é Cláudia Ribeiro, pedagoga, professora concursada da Rede Pública Municipal do Recife e que por muito tempo atuou no Sindicato dos Trabalhadores da Educação da capital pernambucana, o SINPERE. Seu vice é também educador, Mariano Macedo. Correto, Cláudia? Esqueci alguma coisa? Não, não, é isso mesmo. Bem, Cláudia é candidata pelo PSTU. Cláudia, você é educadora, seu vice é educador, então vou fazer a primeira pergunta na temática da educação. Né? O candidato do PSB, Danilo Cabral, que representa a atual gestão, que está no governo há 16 anos, tem propagandeado muito seus números justamente na pasta da educação estadual, com o aumento de escolas em tempo integral e o avanço no ranking do IDEB, por exemplo. Como é que você vê, como é que você avalia a educação pública estadual? E queria saber se você concorda com esses autoelogios que o candidato do PSB tem feito. A educação pública do Estado, ela vai muito mal. O orçamento, todo o orçamento do Estado, apenas 4,4% é destinado à educação. E a gente tem visto, né, ao longo desses anos, inclusive nesse algum período recente, muita reclamação dos estudantes com relação à qualidade da merenda. 40% do conjunto dos trabalhadores da educação na sala de aula é trabalhador, né, de contrato temporário, isso é uma precarização, então não tem como você falar em educação pública de qualidade quando você tem seus trabalhadores ligado à educação de uma forma precária. Isso também precariza a educação, porque você vai partindo, né? Você vai compartimentalizando, você vai deixando de ter uma continuidade nessa formação, né? Nesse dedicar aí à educação. Então, e fora que é o seguinte, o IDEB, ele é muito questionável, sabe? Esse índice do IDEB. Então, porque ele é um índice meritocrático, por amostragem, ele não, e tem outros detalhes, outras informações que colocam que esses adolescentes, eles têm grandes problemas, né, no que diz respeito à compreensão, né, da leitura, a interpretação de texto mesmo, né, a aplicação do conceito do cálculo mais amplo do que uma soma bem mais simples. Isso tem a ver justamente com essa precarização, não é? A gente acha que 4,4% do total do montante do orçamento público na educação é muito pouco. Por exemplo, o nosso companheiro, o vice, que é da educação, ele é professor de educação física, ele trabalha numa escola que não tem quadra poliesportiva. Então, ele dá aula teórica da educação física. Então, entre os números do IDEB, né, que falam de índice, né, de resultados, não é? Mas exatamente não averigua o interior da escola, leva em consideração os conteúdos, a aprendizagem, a qualidade, né, o trabalho propriamente desses trabalhadores, e essa estrutura física, então, de fato, tem alguma coisa muito errada, e ela é muito marketing, né? A prefeitura do PSB, tanto no estado como no município, trabalha com muito marketing, muita propaganda sobre aquilo que no chão da escola mesmo é totalmente o inverso e o oposto. Candidata, você mencionou a questão da merenda, né? E a gente está num momento bastante delicado da vida da população, em que boa parte da população tem sofrido com a fome e que a merenda é justamente a principal refeição de boa parte dos estudantes da rede pública hoje, né? Números de 2018 referentes a Pernambuco já apontavam ali que mais de 20% dos lares pernambucanos já vivia em situação de fome moderada ou grave. A gente sabe que na pandemia isso piorou. Eu gostaria de saber quais políticas devem ser prioridade no futuro governo do PSTU para garantir alimentação digna para o povo pernambucano. Então, são 16 anos, né, do governo do PSB com o PCdoB e o PT, e esses 16 anos estão implicando hoje, tem o resultado de 1.800.000 pessoas que não têm o que comer.
1.800.000 pessoas em Pernambuco não têm o que comer, não é? E a gente pode dizer que isso não é falta de produção de alimentos. Agora, para onde está escoando isso? Então, a gente entende que é preciso construir um programa do PSTU. A gente entende que é uma necessidade fundamental, a alimentação, ela tem que ser sanada urgentemente, não é? Então, e nesse sentido, inclusive hoje de manhã a gente estava até lá em Pojuca, falando sobre a importância da agricultura familiar, que nesse sentido é necessário, urgente, uma reforma agrária, para que os trabalhadores do campo possam viver no campo, sobreviver do campo e se produzir alimentos de fato, não para exportação, não para o enriquecimento do latifúndio, inclusive esse latifúndio que tem expulsado esses trabalhadores, não é? Perseguido, inclusive matado, como a gente viu há uns meses atrás, lá na Mata Sul, uma criança de 9 anos, né, que, filho de uma liderança, né, comunitária, que luta muito, né, pela manutenção da terra, sendo assassinada. Então, a gente sanar o problema da fome, ela é imediato, e tem solução. Nesse sentido também, a gente entende que é preciso a gente ter um plano de obras públicas, porque você resolve o problema imediato do emprego, não é? E, nesse sentido, um plano de obras públicas para você garantir a expansão da rede da educação, construção de mais escolas, escolas completas, escolas não só apenas com quadra poliesportiva, mas escolas, inclusive, politécnicas, em que nela o adolescente possa ingressar e permanecer. Ele não seja expulso dessas escolas integrais, que transformaram 2 turnos em um turno só, e muitos desses adolescentes que não puderam permanecer em escola integral porque precisavam trabalhar, né, para poder ajudar os pais, não puderam ficar na escola. Portanto, um plano de obras públicas para a construção de mais escolas públicas com financiamento público, nesse caráter em que, né, o adolescente tem uma formação global, teórica e técnica, construção de casas para você sanar, inclusive, o déficit de moradia, que hoje está em torno de 320 mil unidades. Se você fizer um cálculo de 4 pessoas, né, uma família de 4 pessoas, a cada unidade você tem milhões de pessoas que estão sem ter onde morar. Então, aí você já sanearia esse problema. O plano de obras públicas com relação a saneamento, o problema do não tratamento de esgoto que se tem nessa cidade, construção de áreas de lazer, de salas de teatro, de cinema, e aí você tem um conjunto, aí você gera emprego, não é? E você cria um processo de manutenção dessas obras, e você, as pessoas com emprego, com a reforma agrária, né, você fortalecendo a agricultura familiar, que inclusive esse alimento produzido na agricultura familiar fosse, inclusive, também aquele em que a escola compraria, né, que a escola receberia. Então, você tem toda uma política integrada que você daria conta desse flagelo hoje que está submetido a maioria da população de Pernambuco em razão e responsabilidade da política desses 16 anos do PSB, junto com o PCdoB e o PT, e com conveniência de Bolsonaro. Você já entrou aí no tópico do emprego, né, falando aí da taxa de desemprego de Pernambuco, que é a segunda maior taxa de desemprego do país, né, nos dados de referência a julho, e uma população com renda baixíssima, né, 40%, os 40% mais pobres da região metropolitana vivendo com R$ 104 mensais por pessoa, né, números também esses números do fim de 2021, além desse plano de obras. Você, como candidata, tem mais alguma outra proposta para gerar emprego e renda para a população do Estado? Existe também, né, quando a gente fala desse conjunto de ações, porque cada uma, né, interligada com a outra, porque a gente vive numa sociedade, né, então, esse é um plano econômico que a gente acabou de falar aqui. E uma dessas alternativas, inclusive somada ao conjunto de obras públicas e tal, é você diminuir a jornada de trabalho. Sobretudo quando a gente está falando no avanço tecnológico. Então, a gente está, todo mundo aí, né, todo mundo soltando fogos, comemorando o 5G, né, a instalação do 5G, mais a nova ordem de trabalho 4G. Essa ordem de trabalho, ela implica em que não é necessário um trabalhador ter uma jornada
né, de 8 horas, 40 horas semanais. É um avanço tecnológico que ele tem que estar a serviço de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não pode ser esse avanço tecnológico para aumentar o nível de miséria, inclusive de desemprego. Tem que ser o oposto. A redução da jornada de trabalho, já que a gente tem um super avanço tecnológico, então você utiliza ele para melhorar a vida das pessoas. Você reduz a jornada com a manutenção dos salários, aí você constrói, você tem mais vagas de emprego, você tem as pessoas com mais tempo, né, para se dedicarem às suas vidas, né, e mais tempo para se dedicarem à cultura e ao lazer, e também concurso público, não é? Na saúde, na educação, né, na parte administrativa, tudo aquilo que diz respeito à administração da sociedade, do serviço público, também você tem concurso público. E, nesse sentido, é um elemento que a gente gostaria de ter falado, no ponto que a gente fala aí da educação, a gente acha que é muito importante, quando a gente falou, né, o governo do Estado mantém há anos o trabalho precarizado através da contratação. E esses trabalhadores, eles estão há anos trabalhando nesta estrutura de trabalho que eles vivem o tempo inteiro trabalhando, com medo e ameaça de serem demitidos o tempo inteiro. Então, a gente acha que esses trabalhadores, com pelo menos 5 anos de serviço no serviço público, se você tem 5 anos, se você presta 5 anos de serviço no serviço público contratado, você, inclusive, já passou pelo estágio probatório, então, institucionalizado, né? Então, você já demonstrou que você tem total condições de ser absorvido. Então, a gente acha que os trabalhadores, você acaba com essa política, né, da contratação, acaba com ela, e institui o concurso público, mas se você vai fazer o quê com esses trabalhadores? Você vai jogar na rua? Trabalhadores que já têm mais de 5 anos de serviço, você absorve esses trabalhadores para que eles tenham carreira, e aí, a partir de então, você um ingresso, né, institui o ingresso para o serviço público, seja apenas através de concurso público. Sua candidata à presidência da República é Vera, né? Mas queria aproveitar o mote, já que você falou da importância de ter obras, né, para dinamizar a economia, para gerar emprego no Estado. O candidato que está à frente nas pesquisas para presidente, né, tem dito que, independente de quem vença para governador nos estados, ele vai chamar esses governadores, o candidato Lula, no caso, né, que se ele for eleito, ele vai chamar os governadores já no início de 2023 para perguntar que obras são prioritárias para cada estado, dessas grandes obras, né, que os governos gostam de deixar como marca. Caso você seja a governadora eleita, esteja numa reunião dessa, que grande obra você diria que é fundamental ou mais urgente para o estado de Pernambuco nesse momento? Primeiro, a gente quer dizer o seguinte, não é? É lamentável a política de isolamento, de silenciamento da única candidatura negra nesse país, que é a Vera, inclusive junto com uma candidata, que é a vice, que é uma representante dos povos indígenas, dos povos originários, completamente boicotada essas candidaturas, não é? É lamentável que aqui, né, se fale tanto que as eleições é uma festa da democracia e mostra toda a sua hipocrisia, que não tem nada de democrático. Inclusive, o próprio parlamento, né, o Congresso, a partir de uma lei que foi votada, né, que é a cláusula de barreiras, ou seja, o próprio Congresso, né, que se coloca como meio democrático de expressão, ele constrói leis que impedem a população de ter direito e acesso a todas as formas de expressões, e deixe na população verdadeiramente, né, o direito dela decidir sobre em quem ela vai votar, que ela escolha o melhor programa. Então, essa é a primeira coisa que a gente queria falar. E as redes de grande imprensa fazem a mesma coisa, né, utilizando, inclusive, pegando essa deixa aí, porque elas não são impedidas de nos chamar, não é? Mas utilizar quem tem representação. Ora, se a gente não tem espaço, né, então é um círculo vicioso e que se estabelece aí uma verdadeira ditadura do silêncio em relação às nossas candidaturas. Mas, olha, qualquer um deles que esteja lá, nós seremos oposição. Sabe por quê? Porque a gente entende que tem que decidir sobre a prioridade, né? A prioridade das necessidades, das prioridades, né? Tem que ser os trabalhadores. Tem que ser aqueles trabalhadores, a gente refere àqueles que vivem do trabalho e àqueles desempregados, a juventude,
Então, a gente acha que quem tem que decidir sobre essas prioridades são os trabalhadores, né? E a gente, através das suas organizações de base, seja no local de trabalho, seja no local de moradia, né, através de conselhos populares. Porque qualquer um que assuma o governo hoje da presidência e não rompa com uma espinha dorsal que está impondo a nossa classe aos trabalhadores, essa vida de miséria, Bolsonaro, ele acelerou esse processo, né? Bolsonaro tem que ser derrotado, Bolsonaro é um genocida, né? Haja vista aí a política com relação às vacinas, né? Tudo que ele tem implementado, a política, né? Das reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária. E com relação a Lula, por quê? Olha só, nós não achamos, e aí não é uma questão de achismo, não é científico isso, de que é possível atender, não é, as necessidades da classe trabalhadora, do trabalhador, da trabalhadora, da juventude pobre e negra, né, das mulheres, dos LGBTs, um governo junto com a principal da representação da burguesia, que é o Alckmin. Alckmin, até um dia desse, a sua representação, quem ele representa, né, o setor da sociedade que ele representa, deu sustentação ao governo Bolsonaro. No seu governo de São Paulo, é conhecido como ladrão de merenda, e foi no governo Bolsonaro que ele aplicou um massacre a mulheres e homens na ocupação de Pinheirinho, trabalhadores e trabalhadoras que estavam lutando, né, por moradia, e jogou com a sua polícia de choque, de repressão, jogando bomba em cima dessa população. Então, demonstrando, né, que vai ser impossível no governo de Alckmin junto com Lula a gente sequer falar sobre direito à moradia. Então, nós não achamos que será um governo dos trabalhadores, que tenhamos que ter confiança. Então, entendemos que seremos oposição e nos organizaremos através de conselhos, e esses conselhos, através, né, de uma política econômica que a gente entende que tem que ser transformada, porque a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que na prática ela só tem servido a limitar o orçamento para as áreas sociais, mas não tem impedido, né, dos ministros, dos parlamentares aumentarem o seu próprio salário. Mas na hora que você vai falar, né, em aumentar o orçamento para educação, para salário, não pode, porque tem a lei de responsabilidade fiscal. E a gente substitui que a lei de responsabilidade social, não é? E que através dela, dessa lei de responsabilidade social, a gente taxar as grandes fortunas, os grandes dividendos, não é? A gente inverter também a lógica do imposto, né? Porque quem mais paga imposto é quem mais é a classe trabalhadora, né? É quem menos recebe. Então, a gente entende que esse é o conjunto de medidas necessárias, não é? Para que a gente falar verdadeiramente e a gente apresentar uma outra sociedade para a maioria da população, para acabar com o desemprego, com a fome, com o déficit de moradia, né, com essa calamidade social e cultural que está se impondo sobre... Né, que a juventude não tem... Você chega aqui em Pernambuco, Recife, a juventude não tem espaço, não tem área de lazer algum na sua cidade, não é? Nem no interior do estado, tampouco aqui na região metropolitana. Então, isso precisa acabar, e não vai acabar a gente não invertendo, né, a lógica de como funciona esse sistema econômico aqui no país e aqui em Pernambuco. Outro problema grave, né, agravado com a crise econômica, é a questão da moradia, né? O déficit habitacional só no Recife é acima de 70 mil moradias, né? E esse problema acaba também afetando, né, outros índices, né? Os índices de saúde, os índices de educação, os índices de segurança pública são afetados pela falta de moradia, né? Então, o que fazer para garantir casa, né? Garantir moradia digna para a população? A gente estava fazendo um levantamento aqui no bairro de Santo Antônio, aqui, né, em Recife, 44%, eu acho que é mais ou menos 40% dos imóveis fechados, eles estão fechados para especulação imobiliária. Isso antes do que aconteceu, né, em razão do volume de chuvas, somado com anos de uma falta de política, né, de moradia para a população.
Então, antes disso, você já tinha essa quantidade de moradias aí fechadas para especulação imobiliária. E isso não serviu para, de forma emergencial, alojar essas pessoas. Há um déficit de 320 mil casas, como eu tinha falado logo no início, né, da nossa entrevista. Isso é muita coisa, muita gente, né, sem ter onde morar. E se agravou ainda mais agora com essa tragédia que se abateu, né, sobre a população do Recife, né, aqui na região metropolitana e também um pouco aí acho que na região do Agreste. Então, é como a gente estava falando, primeiro é preciso que esses imóveis fechados para especulação imobiliária sejam expropriados, estejam à disposição do Estado para servir de forma imediata para essas pessoas. É inadmissível que as pessoas não tenham um teto sobre suas cabeças para morar. É inadmissível. A gente tem tecnologia para isso, a gente tem ciência e tecnologia, tem estrutura, né? Porque, por exemplo, né, para reformar os quiosques aí da Praia de Boa Viagem, a prefeitura tem dinheiro. Em contrapartida, você vê o Recife todo rodeado na construção de prédios de luxo. Então, tem sim espaço para construir. E tem estrutura, não é? E tem mão de obra, e tem tecnologia, e tem dinheiro. Acontece que é escoado para as empresas privadas, né? Para as empreiteiras, através de isenção fiscal, através de redução de impostos, e aí a gente tem essa tragédia, né? Que passa a população de Pernambuco, e por isso que a gente diz, essa ordem, ela precisa ser refeita, né? Essa ordem, ela precisa completamente, essa lógica, ela precisa mudar. Então, tem que ter moradia para a população, não é? É preciso sanar esse déficit. Uma que a gente estava falando aqui, que a gente falou, um plano de obras públicas, né? Aquilo que não for possível, reverter, você fazer um plano de obras públicas exatamente, né? Junto com os trabalhadores, né? Junto com a comunidade, e aí você fazendo o levantamento das reais necessidades, e aí você teria emprego e você teria a construção de novas casas, né, fora esse montante aí que a gente acabou de falar. Dados só da região metropolitana mostram que os índices de morte por arma de fogo são piores do que os do Rio de Janeiro nesse ano 2022, até agora. Então, Cláudia, o que é que precisa mudar para que o povo pernambucano se sinta seguro de circular nas ruas, né? Não se sinta ameaçado por criminosos, sejam eles pessoas, cidadãos comuns, sejam eles fardados, né? Que a gente tem visto também nos últimos anos alguns crimes cometidos pelos próprios agentes de segurança aqui no estado. Então, essa é uma discussão muito importante, né? Porque, olha só, não é todo o povo pernambucano que se sente inseguro, né? Porque quem tem dinheiro tem segurança privada, não é? Tem total estrutura para proteger o seu patrimônio, né? Sua propriedade privada, inclusive carro blindado. Não é isso que acontece, sim, com a maioria da população, né? Com a trabalhadora e o trabalhador, todos os dias que pegam ônibus, né, de madrugada, e que está, inclusive, muito à mercê, né, do tráfico e de todo tipo de mazela. E a gente também não acha que é mera coincidência, não é? Na medida em que você aumenta o nível, né, de miséria e de pobreza, também aumenta o número de violência, né? A gente não acha que é uma coisa desconectada, a gente que acha que tem uma relação muito profunda, não é? A vida das pessoas vai se deteriorando em todos os sentidos, né? Então, com relação à segurança, a gente acha que o Pacto pela Vida é um fracasso, né? Na verdade, ele só tem servido para reprimir a população pobre, não é? Fazer uma política de higienização. Tem servido muito para reprimir as lutas dos trabalhadores. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Que foi a luta das trabalhadoras da saúde antes da pandemia, ao estar em greve, fizeram uma luta, né, em frente ao Hospital da Restauração, e o governo de Paulo Câmara acionou o choque e meteu bala, né, e bomba de gás. Aqui, né, faz um ano, um ato recente, né, contra o governo Bolsonaro, 2 trabalhadores que passavam perderam a visão, perderam o olho, não é? Com essa polícia.
Então, ela não serve. Então, a gente defende a desmilitarização da PM, a desmilitarização e a criação de uma polícia unificada, né? A criação de uma polícia unificada que tenha muito mais um caráter investigativo, né? Que inclusive esteja muito mais próxima à comunidade e à população. E nisso, nesse sentido também, que essa mesma comunidade e população possa eleger os seus comandantes, e que o cargo desses comandantes seja revogado propriamente se ele esteja descumprindo aquilo que o coletivo nas comunidades, né, discutiu e aprovou o que deve ser feito, né? E que esses trabalhadores da segurança, eles possam se organizar, eles possam se sindicalizar, não é? Eles possam, inclusive, caso não seja atendidas as suas reivindicações, inclusive para melhorar suas condições de trabalho, de vida, para que eles possam fazer greve. Então, a gente entende que a segurança, ela está, primeiro, essa concepção de tirar da polícia esse caráter repressivo, né? Que a polícia militar foi formada lá na ditadura militar, ela esteve a serviço disso, né? E você criar essa polícia unificada que esteja muito mais próxima à comunidade. E outro aspecto que a gente acha é que a gente tem o direito à autodefesa, sabe? A gente está vivendo, de fato, um nível de violência muito grande, mas é como a gente estava falando, por exemplo, né? A nossa população, a nossa juventude, somos nós, as mulheres, que temos sofrido muita violência. Então, a gente acha que é muito importante a gente ter todo um debate de autodefesa, né, para a gente defender a nossa vida, para a gente ter a segurança, né, de que caso a gente esteja numa situação iminente, né, de ser atacado, que a gente possa ter o direito da nossa legítima defesa, né, e que, em uma certa medida, bem armado. Então, é um pouco do debate que a gente faz sobre essa questão da segurança. Porque a gente tem um aspecto que a gente não pode, eu acho que a gente tem que reforçar muito, que é a questão do feminicídio, né? Parte desse debate. O negócio é uma tragédia você falar que há 4 dias e meio uma mulher é assassinada, não por outra razão, mas por ser mulher, né? E caracterizado um crime de feminicídio. Então, isso precisa ter uma solução. E você só tem a política do governo do Estado, são 14 delegacias no Estado inteiro, 14 delegacias. E apenas uma fica aberta 24 horas, que é justamente aqui da região metropolitana. Não que só as delegacias vão resolver, né? Pelo contrário, como a gente diz, tem que ter um conjunto de políticas para que as mulheres tenham direito ao emprego, tenham moradia, né? Saiba que seus filhos vão ficar, né, numa escola pública, é preciso ampliar as creches para que as mulheres, em hipótese alguma, por uma questão econômica, seja submetida a permanecer no lugar de violência e de vulnerabilidade. Então, a política a lei, né, da Maria da Penha foi uma grande conquista, né, do movimento, mas ela por si só ela não é o suficiente, se você não tem, de fato, esse conjunto de medidas para garantir a vida das mulheres. Então, a gente acha que tem que estar em toda essa discussão que a gente faz sobre o plano de obras públicas, ter orçamento público, e a gente aqui explicou de onde ele tem que vir, né? Aí é possível você falar, de fato, em você combater a violência, né? Você combater o tráfico, né? Que tem colocado a nossa juventude pobre e negra à mercê, né? Dessa situação toda, né? Mas é essa juventude que encontra, né? Logo na esquina um destino curto de vida, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente fala nesse aspecto global, né? Da necessidade da gente ter essa política global para combater a violência, o desemprego, né? A falta de moradia, o feminicídio, e apresentar uma perspectiva de vida para a população, sobretudo os jovens, né? Os LGBTs precisam ter direito a emprego, né? Direito a uma vida, né, digna, né? Sem que eles sintam medo de sair numa cidade como essa que a gente vive. Cláudia, você não conta com o apoio formal de nenhum prefeito aqui no estado e o seu partido não possui mandatos nem na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nem não tem mandato federal também na Câmara Federal. E aí uma consequência disso é que sua campanha acaba tendo menos recursos financeiros, né? E também não tem tempo de rádio e TV. Alguns grupos de mídia que organizam debates também acabam não convidando você para participar dos debates.
gostaria de saber como é que você tem encarado esse desafio, né, de fazer uma campanha já largando com essa desvantagem estrutural e como é que você tem feito para tentar reverter essa situação. É uma resposta muito importante, porque tem a ver com o que a gente falou, iniciou a nossa entrevista, né? Não são as eleições democráticas, mas o que impulsiona a nossa campanha é o nosso programa. E com ele, junto, que a gente entende que ele tem que ser feito junto com a classe trabalhadora, né? Por baixo, junto com os trabalhadores, junto com a juventude, com as mulheres, homens, negros, LGBTs. Então, o que nos impulsiona é a certeza de que nenhum outro programa que não ataque violentamente a lógica do capital, né, que tem a ver com quem está impondo essa vida de miséria, né, e que faz do Estado, esses governos, agentes desse sistema, é o que nos impulsiona a gente apresentar esse programa, que é um programa que pretende de saída para a nossa classe, que é reverter essa lógica de que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. A gente acha que esse programa é um programa que a gente quer construir junto com a classe trabalhadora, junto com aqueles e aquelas que produzem a riqueza desse país e que a gente possa decidir sobre essa riqueza, a prioridade que tem que ser dada àquilo que é necessário à existência da nossa vida, que não é você passar fome, ou morrer por bala, ou pela Covid, né? É isso. É isso que nos motiva, né? O nosso programa junto com a classe trabalhadora. Candidata Cláudia, encerramos a entrevista aqui. Muito obrigado pela Nós que conversa.